Olá, nós estamos aqui mais uma vez para poder tratar sobre direito ambiental e nesse caso nós vamos estudar licenciamento ambiental, tá certo? O licenciamento ambiental também é um grande instrumento da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, está previsto lá na Lei 6.938 de 81, no artigo 9º, seu inciso 4, tá? E também temos que no artigo 10 desta mesma lei, traz a possibilidade, né, de haver o licenciamento em algumas eventuais hipóteses. Então, quando nós partimos para o estudo lá do artigo 10, vemos que o licenciamento, quando houver alguma construção, instalação, ampliação, funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetivo potencialmente, né, poluidores, sob qualquer forma que traga ou possa causar a degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental, né? Então, é necessário que haja análise do exercício de atividade econômica poluidora que será, né, desempenhado, ok? Diante de tais situações. Bom, não só previsto na Lei 6.938 de 81 como instrumento e as hipóteses às quais poderá acontecer o licenciamento, mas propriamente dita, a sua definição está na Resolução 237 do CONAMA de 97, tá? No seu artigo 1º, no inciso 1. Essa resolução, inclusive, que trata sobre a questão também de licenças ambientais, né? E também sobre a competência para o licenciamento dentro da competência material comum, ok? Bom, então vamos lá. Vamos abrir a resolução 237/97 do CONAMA, né? No artigo 1º, inciso 1. Fala o seguinte: cuida-se o licenciamento ambiental de procedimento administrativo, pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Pessoal, então nós temos aí a compreensão do que é licenciamento ambiental. Primeiro passo: licenciamento ambiental é um procedimento administrativo. Bom, acontece dentro da administração pública, ok? Vai acontecer dentro da esfera de uma secretaria do município, ou do estado, ou do IBAMA. Essas secretarias, essas instituições, elas têm a competência para poder autorizar ou não uma instalação, uma ampliação, uma operação de algum empreendimento ou atividade. Então, nós estamos falando de um procedimento administrativo. Ou seja, eu não estou falando sobre processo, eu estou falando sobre procedimento. O primeiro ponto a ser entendido: procedimento trata-se de um poder, né, que é exercido pela administração pública, na qual a administração pública ela vai trazer o desenvolvimento conforme vai acontecendo, né, a autorização por meio das licenças, que são atos administrativos, e nós estamos falando que esse procedimento ele tem uma característica de inquisitoriedade, assim como o inquérito penal. Tá? O procedimento administrativo ele acontece dentro da administração pública, ambiental, e ele é inquisitório. Não cabe a mim, em contraditório, ou ampla defesa.
eu tenho que seguir aquilo que for determinado dentro desse procedimento. Uma vez que eu acabo por escolher requerer a aprovação de um projeto para a construção, eu tenho que passar por esse licenciamento, tá certo? E quem que é competente para o licenciamento? Vamos lá. Bom, na esfera municipal, o impacto ele tem que ser local, assim considerado aquele que não ultrapassa as fronteiras do território do município. Então, se eu vou construir uma casa no bairro X, em Rio Verde, é a competência municipal, sim ou não? É, pô, competência municipal. Então, eu vou requerer autorização para construir onde? Na Secretaria do Meio Ambiente Municipal. Tá certo? Ele é o órgão que vai desenvolver o procedimento administrativo. E quando eu falo de uma competência estadual, aquela que ultrapassa o limite do território do município, mas fica distrito a limitação, a fronteira do estado da federação. Então, dentro do estado de Goiás, por exemplo, tá? Tem um impacto estadual. Aí nós estamos falando sobre competência da Secretaria, né, do Meio Ambiente Estadual, a SECIMA, que é do estado de Goiás. Quando for a competência federal, no caso o IBAMA, aí nós temos uma questão de impacto regional ou nacional, considerando que ultrapassa o território, né, de um ente federativo ou uma região, né, ou que seja de interesse nacional, tá certo? Então, interesse nacional, quando a gente for falar, por exemplo, de atividade nuclear, tá, petróleo, daí você remete a competência para a União, tá bom? Então, nós temos essas definições de competência para poder a gente limitar e setorizar quem vai ser responsável, né, por poder delimitar esse procedimento administrativo. Esse procedimento administrativo, né, ele é compreendido por meio de licenças, né, licenças ambientais, que são os seus atos administrativos. Então, existem as licenças. As licenças ambientais são elas: a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Tá? Elas acontecem em 3 tempos diferentes, isso no curso do procedimento administrativo. Tá? Mas aí nós vamos chegar a falar sobre licença daqui a pouquinho. Nós temos também a questão do impacto legal, né? O impacto ambiental, desculpa. Esse impacto ambiental ele tem tudo a ver com a atividade humana, uma energia que vai ser desenvolvida e que vai interferir diretamente na saúde ou segurança, né, do bem-estar da população, atividades sociais e econômicas, ou que vai atingir o biota, condições estéticas e sanitárias, né, qualidade do recurso ambiental. Tá certo? Então, é isso que nós temos, né, de impacto ambiental. Tá? Dentro desse licenciamento, nós temos, né, a questão das atuações supletivas e da atuação subsidiária. É crucial que o artigo 2º da Lei Complementar 140 de 2011 diferenciou o que é atuação supletiva, que no caso é substituição, e o que é atuação subsidiária, que é colaboração. A atuação substitutiva é quando existe a ação de um ente federativo que substitui o outro, que originariamente teria competência, né, atribuída de acordo com a Lei Complementar 140 de 2011. Já a atuação subsidiária é quando o ente venha auxiliar o desempenho de um outro ente federativo, né, dentro da competência comum. Então isso é muito importante fazer essa diferenciação, porque o AB já exigiu isso em prova, tá certo? Então, mais uma vez frisando sobre a questão da competência, nós temos aí que a competência municipal trata-se de bens públicos municipais. A competência estadual trata de bens públicos estaduais. E a competência federal de bens públicos federais. Né? Isso também é um outro ponto muito importante e atinente sobre a questão de competências. Tá certo? Bom,
Nós temos também as licenças. Tá? As licenças são atos administrativos desenvolvidos dentro do procedimento de licenciamento, tá certo? Dentro do licenciamento, do procedimento de licenciamento. Então, nós temos aí algumas licenças, né? Com a regra geral, a LP, LI, LO, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Elas também estão definidas lá no artigo 1º da resolução 237 de 97 do CONAMA, tá certo? No seu inciso 2, fala o seguinte sobre licença ambiental. Ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, tá? Ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades dos recursos ambientais consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Então, essa é a definição, né, das licenças ambientais, tá certo? Essas licenças ambientais, né, para empreendimentos, atividades consideradas poluidoras, elas requerem um estudo de impacto ambiental a ser realizado antes mesmo, né, da autorização da primeira licença, que é a licença prévia. Então, é necessário que haja um estudo do impacto ambiental, ou seja, o que vai acontecer ali e que vai trazer, né, de dano ou risco para, de acordo com a atividade que vai ser desenvolvida, tá certo? Então, esse estudo de impacto ambiental. Bom, esse estudo de impacto ambiental são todos e quaisquer outros relativos aos aspectos ambientais, né, relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento apresentado como subsídio para análise de licença requerida, tais como relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco. Ok? Bom, esse estudo de impacto ambiental, né, ele é determinado para que se possa verificar qual que vai ser a gravidade do dano ou do risco do dano que será provocado, né? Então, é muito importante entender essa questão do estudo do impacto ambiental, porque dependendo da gravidade da situação, o projeto nem para frente vai, né? Nem para frente vai, pô. Fala, não, o negócio vai trazer um risco ambiental violentíssimo, não podemos deixar esse projeto para frente. Não, pode ir, vai ter só algumas condicionantes aqui para que possam ser observadas, né? Então, um técnico responsável ele vai fazer esse estudo e ele vai, né, elaborar um relatório desse impacto, que é, né, o RIMA, para que possa, dentro desse relatório, verificar a gravidade da situação e se ele está, né, autorizado a desempenhar uma atividade ou não, se está, se tem condições ou se não tem. Então, nesse caso aqui, né, nós falamos aí do princípio da prevenção, correto? Trazemos, né, o princípio da prevenção, porque quando nós tratamos sobre o procedimento de licenciamento, estamos falando do quê? De um risco, nós temos a certeza absoluta do que vai acontecer, tá certo? Então, isso é muito importante, né? Bom, sobre esse estudo de impacto ambiental, né, dele ser prévio e não póstumo, é necessário que seja dessa forma, porque
ao invés dele acontecer depois que há autorização de alguma licença, fica mais difícil, né? Fica mais difícil ter que lidar com a situação de uma anulação, por exemplo, de uma licença, né? De uma relocalização daquela atividade empresarial que está sendo desenvolvida ali, tá certo? Então, por esse motivo, é que ele é feito previamente, tá? Previamente, tá bom? Beleza? Bom, ainda falando sobre estudos de impacto, só que agora de vizinhança, em questão de zoneamento urbano, né? Nós temos aí o Estatuto da Cidade, que fala a respeito, né, desse zoneamento, desse estudo de impacto de vizinhança. A Lei 10.257, né, de 2001, vai falar sobre o Estatuto da Cidade e sobre o estudo de impacto da vizinhança, o WAVE. O WAVE ele também é um estudo realizado previamente para saber o que vai trazer de prejuízo ou possível dano para a sociedade. Então, aquela construção dentro da zona urbana, ela vai trazer um incômodo para, né, a população, vai ter alguma atividade noturna ou não. Então, tudo isso é uma preocupação desse estudo de impacto para que o fiscal responsável possa elaborá-lo e trazer o seu parecer. Tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza. As condicionantes em relação ao que deve ser proposto ou não, isso vai ficar dentro do RIMA, tá? Dentro do RIMA, que é um relatório. Esse é o documento que conterá as conclusões do estudo de impacto, né? No caso do estudo de impacto ambiental, tá? Onde que essa linguagem tem que ser objetiva, adequada de compreensão da população, né? Não pode ser uma questão muito burocrática, sem trazer muito conhecimento no momento da sua leitura, tá certo? Tudo bem, pessoal? Bom, então lá no RIMA, né, é necessário que haja os objetivos e justificativa do projeto, né, descrição do projeto, síntese de resultados de estudos, né, dos diagnósticos ambientais, a descrição de prováveis impactos, né, da implantação e operação da atividade, a caracterização da qualidade ambiental futura, né, de área de influência, a descrição de efeito esperado das medidas mitigadoras, né, as medidas mitigadoras em relação aos impactos negativos que poderão ocorrer, e o programa de acompanhamento e monitoramento desses impactos, né, para que eles possam ser acompanhados aí, temporariamente. Tá? E, claro, a recomendação a uma alternativa mais favorável, se isso for viável. Okay? Em caso de não haver uma autorização dentro da área que está sendo pleiteada para desenvolvimento da atividade. Tá bom, pessoal? Bem, voltando para a questão das licenças, uma vez que o estudo de impacto ambiental foi realizado, nós temos, em geral, 3 tipos de licenças. Elas podem aumentar, além dessas, quando tratar de uma questão específica, por exemplo, sobre perfuração, e aí vai ter uma licença própria para perfuração. Então, a licença prévia, que é a primeira delas, né, ela é concedida preliminarmente apenas aprovando o projeto, atestando a viabilidade ambiental e as respectivas condicionantes e requisitos básicos para as próximas fases. Então, a licença prévia, ela vem para poder aprovar o projeto ou não, tá? Com condicionantes ou não, ok? Então, dentro da licença prévia, a gente fala muito sobre licença prévia, que é quando, uma vez que há um interesse em desenvolvimento de alguma atividade, né, as instituições financeiras que estão custeando ali por meio de, por exemplo, alguma hipoteca, alguma forma de financiamento, elas vão conceder o pagamento daquele investimento mediante autorização da licença prévia. Né? Foi feito estudo de impacto ambiental e agora passa pela questão da licença prévia. Então é nessa primeira licença que há aí sendo aprovado o projeto, né, a autorização para que a instituição possa investir naquela obra, tá certo? Depois, posteriormente, nós temos a licença de instalação, aquela que autoriza, né, a instalação do empreendimento, vai trazer ali a base do empreendimento, né? Ela vai falar sobre a questão
de propriamente trazer uma edificação, nivelação do solo, né, ou as estruturas metálicas, ou enfim, dependendo do tipo de atividade que vai ser exercido ali, a parte elétrica, né, parte hidráulica e assim por diante. Tá? Essa é a licença de instalação, momento em que vai haver a construção ali do estabelecimento. E posteriormente existe a licença de operação, uma vez que foi todo instalado o procedimento, toda instalada a construção, né? Nós temos aí a licença de operação, que é quando vai haver a aprovação ou não para o início, né, da atividade mesmo, e abrir as portas, vamos dizer assim, ok? Então essas são bem definidas, essas licenças, tá? Bom, existem algumas ponderações em relação a prazo. A licença prévia, por exemplo, ela tem um prazo de até 5 anos, né? No caso de licença de instalação, já ela pode ser aí, né, até mais de 5 anos, né? Chegando até 6 anos. A licença de operação ela vai variar entre 4 e 10 anos, né, a critério do órgão ambiental. Então, dependendo do tipo de atividade que for ser exercida, o prazo de validade ele vai aumentar ou diminuir, dependendo do risco ambiental que essa atividade vai trazer para o meio ambiente, ok? E um fator muito importante também é, de acordo com o prazo para renovação dessas licenças. Então, é de 120 dias do seu vencimento. Antes de 120 dias, é necessário que aquela pessoa que desenvolve aquela atividade empresarial ali, industrial, ela faça o requerimento da nova licença, podendo ser, né, renovada mais uma vez, ou dependendo da atividade, é necessário obedecer alguns requisitos para autorização da nova licença. Então, ele tem que requerer essa nova licença, a sua renovação, antes de 120 dias do término da licença. Então, se nós estamos dentro da licença prévia e deu aí 4 anos e 6 meses e ainda não foi, né, iniciado, não se terminou para poder haver a próxima fase do licenciamento de instalação, ele tem que fazer esse requerimento agora, né, 120 dias antes, porque se ele requerer depois, cabe multa, pode trazer até embargo, né? E se caso ele tomar alguma atitude de desempenhar a atividade sem alguma licença, isso é crime ambiental, tá certo? Crime ambiental punível lá no artigo 60 da Lei 9.605 de 98, tá? Quem vai falar sobre essa questão do prazo é a Lei Complementar 140 de 2011, no seu artigo 14, parágrafo 4º, vai falar sobre essa questão da renovação de licenças ambientais, tá certo? Deve ser requerida no prazo não menos do que 120 dias, que é o prazo que vai, né, tramitar ali na secretaria para poder trazer a sua a nova autorização, tá certo? Então, pessoal, nós temos aí essas fases, tá? Agora, um outro ponto muito importante é falar sobre o licenciamento unifásico, muito importante, hein? Esse licenciamento unifásico ele é um procedimento onde que a licença prévia de instalação e operação vai funcionar de uma vez só, tá? Não vai ter ali, né, muitos delongas para poder haver a aprovação, beleza? Isso pode acontecer? Claro que sim. Pô, vamos colocar aqui, o que traz mais riscos de dano ambiental? Uma atividade nuclear ou o exercício da advocacia? O que o exercício da advocacia vai trazer de impacto de dano ambiental? Tá? Então, vai depender do tipo de atividade, convenhamos, para saber, né, se vai ser mais rigoroso, burocrático, essa questão da aprovação dentro do procedimento de licenciamento ou se não, né? Então, essa é a questão que está aí definida dentro da resolução também 237/97 do CONAMA, no seu artigo 14, tá bom? E aí fica a critério da secretaria, né, ou do IBAMA fazer essa autorização aí por meio do licenciamento unifásico, ok? Então existe essa possibilidade,
tá? Tranquilo? Bom, então nós falamos aí sobre a questão das licenças, né? Falamos sobre o licenciamento e, por último, devemos falar sobre a questão da revogação ou anulação de licença ambiental, né? Como se a licença ela é um ato administrativo, será que é plenamente aceito a sua revogação ou a sua anulação? E aí, pessoal, olha, o TRF da primeira região, da quarta também, já analisaram que isso é plenamente possível, né? Quando se analisa a questão da irreversibilidade do dano ambiental, tá? E daí pode haver a revogação sim, ok? Pode ser plenamente revogável, tá? Então isso é uma questão muito importante aí que traz a discussão, e a doutrina, né, no seu âmbito majoritário, também tem decidido que ela pode ser revogada, tá certo? Não é um direito adquirido e tratar como direito absoluto. Tudo bem? Então, muito obrigado, tá, por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo.